Agora, Jesus coloca no Evangelho a maneira correta de corrigir. Então, aqui o Evangelho, capítulo 18, versículo 15 até 20, né? Naquele tempo, Jesus disse para os seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, veja, ele cometeu um pecado contra você. Por exemplo, te ofendeu, ou então te tapeou, te passou para trás. É um irmão de comunidade, né? Fez mal para você. Então, vai corrigi-lo em particular, a sós. Vai lá sozinho, conversa com ele. Meu amigo, você me tapeou. Você vendeu esse carro para mim e o carro fundiu o motor. Não pode ser assim. Vamos acertar esse negócio. Não é? Aí ele diz, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas. Ou seja, guarda a privacidade da pessoa. Aqui o importante é não ficar, né, colocando o nome da pessoa, a fama da pessoa na praça pública. Isso é que não pode fazer. Esse é um grande... Porque a pessoa fez alguma coisa errada para mim, a pessoa me roubou, por exemplo, me tapeou, aí eu conto para todo mundo. Não. São Tomás de Aquino fala, tem que preservar a boa fama da pessoa. Porque a pessoa, quando ela se corrigir, ela vai ter que voltar para a comunidade. E se a gente joga o nome dela na lama, como é que ela vai voltar para a comunidade? Fica difícil. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. A tendência nossa, quando alguém nos ofende, nos magoa, peca contra a gente já sai falando para todo mundo. Não. Não podemos fazer isso. Temos que pedir essa graça a Deus. Vai lá sozinho, conversa com a pessoa. Se ela não emendou, leva duas. Leva mais duas pessoas que conhecem o problema, sabe o que aconteceu, sabe que o outro está errado. E aí Jesus fala, né? Se ele não der ouvido, diz-o à igreja. Olha que interessante, que ela é a instância máxima de decisão que Jesus coloca para a comunidade cristã, a igreja. Vai a autoridade da igreja, leva para a igreja o problema. Veja a importância da igreja, veja por que Jesus instituiu a igreja. Aqui a gente entende por que Jesus instituiu a igreja. Porque ele colocou a igreja como a instância máxima de decisão. Tanto é que ele fala aqui, ó, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Isso significa excomungado. Se ele não ouvir a igreja, ele seja, então, excomungado. Ou seja, deixa de ser cristão. Né? E aí Jesus continua, né? Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Bom, isso ele está falando para os discípulos juntos com o Papa. A igreja entende isso, por exemplo, num concílio ecumênico em que o Papa e os bispos definem, por exemplo, um dogma de fé. Por exemplo, em 1870, o Concílio Vaticano I, junto com o Papa Pio IX, definiram como dogma de fé que o Papa é infalível quando ele proclama um dogma. Então, o que o Papa definir como um dogma na Terra, Deus liga no céu. Ele e a comunidade episcopal, o Colégio dos Bispos, definiram essa questão. Não é qualquer duas pessoas se unir aí, decidir alguma coisa e Deus vai ligar no céu. Não, não é isso. Tem ordem na igreja, né? Quem pode fazer isso é o Papa. O Papa pode, por exemplo, definir certas coisas, né? E tantas coisas foram definidas pelos papas. Por exemplo, as datas de celebração litúrgica. Vamos celebrar Natal, 25 de dezembro. Vamos celebrar
Nascimento de Nossa Senhora, 8 de setembro, Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Aí não tem dúvida que o Papa ligou isso na Terra, Deus liga lá no céu. A festa que nós estamos celebrando aqui, o céu celebra também. Isso é importante entender. É o poder do Papa de ligar e desligar. Que você ligar na Terra, eu ligo no céu. Não é qualquer duas pessoas aí que vai decidir alguma coisa e está valendo para todo mundo. Não. Precisa entender muito bem isso. Né? Bom, então, Jesus diz, de novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, não é decidir, não é, né? Isso será concedido para o meu Pai que está no céu. Mas, evidentemente, ele está falando para os discípulos. E, claro, quando Jesus fala, pode pedir que o Pai vai dar, dentro daquilo que é a verdade. Não é pedir coisas erradas. O Evangelho tem que ser entendido. O que quiser pedir, que for bom, que estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é pedir coisas absurdas. Deus não pode atender pedidos absurdos. Né? Então, a igreja esclarece bem isso daqui. Né? Agora, uma coisa bonita que ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Quando existe a fé de 2 ou 3, Deus está agindo ali entre eles. Não quer dizer que quando eu estou sozinho rezando, Deus não esteja comigo. Claro que Deus está comigo. Quando eu estou rezando sozinho, Deus ele é onipresente, está presente em toda parte. Tanto que Jesus fala bem claro, né? Quando você for rezar, entra no seu quarto e fecha a porta. O Pai que está ali ouvindo a tua oração vai te ouvir. Então, não quer dizer que só Jesus esteja presente quando 2 ou 3 ou mais. Claro que quando 2 ou mais estão reunidos, a oração fica mais forte. São Tomás de Aquino dizia isso. Às vezes, a oração que uma pessoa sozinha não consegue, a graça, um grupo de pessoas, a comunidade rezando, pode conseguir a graça. Aí a importância, né, da oração na igreja, da oração litúrgica. Porque aí, eu não estou pedindo sozinho. Na missa, por exemplo, tem a oração dos fiéis. Né? Todos nós pedimos a mesma coisa para Deus. Então, né, coloca lá. Bom, mais algumas coisas que eu gostaria de colocar é o seguinte. Então, primeiro, quando eu vou corrigir alguém, tem que ser um ato de amor. Eu vou corrigir porque eu quero a salvação dele. Não é porque eu quero tirar vingança, não é porque eu quero tirar desforra, nem revanchismo. Não. Eu quero corrigir essa pessoa que errou contra mim, que eu já perdoei. Eu quero por amor e com amor para a salvação dele. Para que ele não fique no pecado e não perca a sua alma. Esse é o ponto fundamental. São Paulo fala, o amor é o pleno cumprimento da lei. É por amor que eu devo fazer isso. E com amor. Marido e mulher precisam se corrigir. Não é? Agora, com muito cuidado. Quando eu faço palestra para os casais, hoje mesmo eu fiz na Canção Nova. Hoje mesmo eu estava no encontro de casais da Canção Nova em Lavrinhas. E eu fiz 2 palestras. Numa das palestras eu falei, Deus diz para o casal, crescei e multiplicai. Ora, para que o outro cresça na fé, cresça na honestidade, no caráter, seja maduro, você tem que corrigir o outro. Agora, corrigir o outro, meus irmãos, é algo difícil. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta que alguém chegue para você e fale que você fez uma coisa errada ou que você está errado. O nosso ego grita. É ou não é verdade? Eu posso me corrigir, mas não gosto que os outros me corrijam. Não é assim? Então é o seguinte,
Eu costumo ensinar 4 coisas quando você for corrigir uma pessoa. Primeira coisa, reze por ela. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada. Então, você precisa corrigir seu marido, você precisa corrigir sua esposa, você precisa corrigir seu empregado, você precisa corrigir seu filho. Reza primeiro para ele. Senhor, prepara o coração dele. Tira dele essa revolta se eu for falar com ele. Deus age quando a gente reza. Então, primeiro, pedir a Deus, né, que prepare o coração dele e também prepare o meu coração. Que eu use palavras corretas, que eu faça isso por amor. Ou seja, peça a unção de Deus, primeira coisa. Segunda coisa, não é qualquer lugar, qualquer momento que você vai corrigir a pessoa. Não, você deve pegar a pessoa no momento que a pessoa está calma, não é um momento de agitação, de nervosismo, não. Terceira coisa, não pode ser na frente de ninguém. Olha o que Jesus está dizendo no Evangelho. Vai lá em você e seu irmão. Então, o marido não pode chamar a atenção da esposa na frente dos outros. Na frente dos filhos, por exemplo, ou na frente dos amigos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Por que você não pode corrigir uma pessoa na frente dos outros? Porque a pessoa fica com raiva de você. Não vai aceitar a sua correção. Ela vai ficar mais ainda rebelde. Não. Então, é o seguinte. Privacidade. Uma das coisas que eu acho maravilhosa na igreja é que a igreja nos dá privacidade quando a gente vai confessar. Não é? Quando você vai contar seus pecados para o padre. Se o padre contar os seus pecados para alguém, ele é excomungado da igreja. Ou seja, é a pena máxima que a igreja tem para aplicar. Sinta como é que a igreja dá a nós privacidade, respeito com a gente. Por isso que eu não tenho medo de confessar. Porque eu sei que sacerdote nenhum vai contar meu pecado para ninguém. Isso é uma coisa bonita. Então, eu também preciso fazer isso com os outros. Você que é pai, você que é mãe, não chame a atenção do seu filho na frente dos outros filhos. Ele fica humilhado, magoado, com raiva de você. Não faça nenhuma correção à sua esposa na frente dos outros. E eu vejo casais fazerem isso. Mulher falar mal do marido na frente dos outros. Marido falar mal da mulher na frente dos outros. Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. A correção tem que ser fraterna. É o que Jesus está ensinando para nós aqui. Tá certo? A gente não pode difamar o outro, jogar a fama do outro em público. Isso é muito perigoso. Você fala mal de uma pessoa, a pessoa que ouviu fica com raiva da pessoa. E a coisa vai se multiplicando. Daqui a pouco está todo mundo com raiva da pessoa, porque a gente divulgou uma coisa que não devia divulgar. Agora, uma outra coisa que vale a pena a gente colocar nesse contexto também, aí está ligado com a primeira leitura. Deus fala para o profeta Ezequiel que ele tem que falar o que Deus falou para ele. Corrigir o ímpio, ou seja, corrigir os que estão vivendo no pecado. Na pregação ele tem que falar. Então, aí está um ponto importante. A gente não pode esconder a verdade. Eu não posso falar isso porque senão eu vou perder a popularidade. Não. Coloca o que Deus manda colocar. Entendeu? Porque senão a gente está, né? Eu não posso ser intransigente, eu não posso ser radical. Uma coisa é ser intransigente, ser radical. Outra coisa é a gente esconder a lâmpada debaixo da mesa.
Jesus falou, uma lâmpada, a luz não pode ficar escondida debaixo da mesa. A luz é para ser colocada no candeeiro, para iluminar. Então, a verdade de Deus tem que ser colocada. Ah, mas tem muita gente que não vai gostar, eu vou perder a minha popularidade. É por isso que eu gosto do catecismo da Igreja Católica. Porque quando eu vou ensinar uma coisa que é difícil, eu não falo no meu nome. Eu leio que está no catecismo. Está aqui, gente. Ó. Nós somos católicos? Somos católicos. A lei do católico está aqui. A pessoa gostou ou não gostou, o problema não é nosso. É Deus que está. Isso dá segurança para a gente. Especialmente nós leigos. Nós precisamos, sabe, uma coisa difícil de explicar, de falar, de defender. Olha o que a igreja está dizendo. Para não falar bobagem. Né? Eu costumo dizer 4 coisas. Primeiro, não autorize o que a igreja não autoriza. Às vezes a gente sabe que não pode autorizar alguma coisa, a pessoa vai lá no padre, o padre autoriza. Eu já vi isso. Não autorize o que a igreja não autoriza. Segundo, também não proíba o que a igreja não proíbe. Tem gente que quer proibir alguma coisa que a igreja não proíbe. Também não está certo. Terceiro, não ensine o que a igreja não ensina. Não ensine o que a igreja não ensina. E quarto, não queira saber o que a igreja não sabe. Não pensa que você sabe o que a igreja não sabe. A igreja tem 2000 anos de inspiração do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Jesus falou na Santa Ceia para os apóstolos, né? Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Eu repito isso aqui toda hora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Toda a verdade. Não é um pedacinho da verdade, é tudo. Por isso que a igreja sabe que ela ensina a verdade. Porque ela tem a assistência do Espírito Santo. Isso é uma garantia para nós, uma segurança para nós. Saber que a igreja é assistida, guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que o nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou nada. 2000 anos. Faz 2000 anos que a igreja ensina a mesma coisa. Os mesmos mandamentos, os mesmos sacramentos, o mesmo credo, a mesma liturgia. Tem padre, às vezes até bispo, que quer mudar o que a igreja ensina, por conta de risco deles. O problema é deles. Claro, houve muitos hereges na vida da igreja, né? E os hereges na vida da igreja foram padres e bispos. A gente sabe disso. Os hereges não foram leigos, foram padres e bispos. Então, para nós, que não temos uma formação teológica tão forte, tão profunda, o mais importante é a gente sabe, né? Tá com o catecismo aí debaixo do braço. Tem dúvida? Vai lá. O que a igreja fala? A igreja autoriza? Eu autorizo. A igreja não proíbe? Eu não proíbo. A igreja ensina? Eu ensino. A igreja não sabe? Eu também não sei. Tem gente que pensa que sabe o que a igreja não sabe. E fica ensinando coisas da cabeça dele que a igreja não ensina. A igreja não sabe, eu vou saber? Ah, não. Isso tem nome, sabe, gente? Orgulho espiritual. A pessoa quer... Hoje usa uma expressão, né? Está lacrando. Eu sei o que todo mundo não sabe. Eu sei o que nem a igreja sabe. Qual é o dia que Jesus vai voltar? Qual é o dia que Jesus vai voltar? Tem gente que marcou. E claro que errou. Né? Outro, não, porque Maria Madalena, Maria de Betânia e Maria, aquela mulher adulta, era a mesma mulher. A gente já fala, não sei.
Então, como é que eu vou afirmar que é a mesma se a igreja diz que não sabe? Tem muita coisa que a igreja não sabe, gente. Se a igreja não sabe, eu também não sei. Bom, é isso. Uma pequena reflexão aí sobre essa liturgia deste domingo. Um grande abraço a vocês. Deus os abençoe. Conceda-lhes uma noite abençoada e uma boa semana que começa. A semana começa no domingo, né? Por isso que a gente fala que domingo sem missa é semana sem graça, né? Domingo sem missa é semana sem graça. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.